Olá, queridos, bom dia! Como vocês passaram de ontem? Ontem nós vimos a situação do jovem rico, não é? Que saiu triste porque era possuidor de muitas riquezas. Hoje nós vamos ver uma outra história, onde o Senhor Deus pôde trabalhar com pessoas que na simplicidade de sua vida agradaram muito mais ao Mestre. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, vamos estudar o capítulo 58, nestes momentos especiais sobre a vida de Jesus. O livro desejado de todas as nações tem sido uma bênção para nós e te pedimos a tua bênção especial agora para entendermos as verdades que o Senhor deixou ali contidas. Em nome de Jesus. Amém. Entre os amigos mais especiais de Jesus, havia aqueles onde Jesus parava mais tempo e onde ele recebia especial acolhimento. Eu estou falando dos amigos de Betânia. Jesus não tinha lar próprio. Essa parte da mensagem tocou muito meu coração. Jesus não tinha lar próprio. Dependia da hospitalidade dos amigos, das pessoas. Mas nesta casa especialmente ele se sentia à vontade. Ali recebia sincero acolhimento, pura e santa amizade. Ali podia falar com simplicidade e liberdade perfeitas, sabendo que suas palavras seriam compreendidas e entesouradas. Ele não precisava falar por parábolas na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Eram amigos especiais de Jesus. E quando eu paro para pensar nisso, que privilégio, né? Ter Jesus como amigo especial, né? A estes amigos especiais, ele não necessitava falar por parábolas. Uma certa ocasião nesta casa, aconteceu de que quando Jesus havia chegado e estava ali falando, explicando de maneira muito clara, Marta correu para preparar a comida, Jesus estava com os discípulos, mas Maria sentou-se aos pés do Senhor e Marta se incomodou e veio e falou: Senhor, não se te dá que esta não venha me ajudar, diga a ela para ela parar e vir me ajudar. E Jesus disse aquilo que foi altamente significativo. Oh, Marta, você está correndo atrás de muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta parte não lhe será tirada. Todo aquele que vai para Jesus e busca nele, se envolve com ele em busca para sorver e beber de suas verdades, não será rejeitado. Mas nesse lar que tanto Jesus amava, as pessoas, os cuidados que ali ele recebia, a vida que ele levava ali, a facilidade com que ele era recebido, a tragédia também chegou. Jesus recebeu o recado aonde ele estava, um recado mandado pelas irmãs de Lázaro. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que interessante isso. Elas tinham certeza absoluta que Jesus amava Lázaro. Foi por isso que elas disseram essa frase. Mas Jesus se demorou lá 2 dias e nesse meio tempo Jesus faleceu. Embora Jesus tenha dito assim, o mensageiro voltou com a seguinte frase: esta enfermidade não é para a morte. E elas se apegaram à esperança de que Lázaro viveria. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Lázaro morreu. E todas as pessoas começaram a chorar e a prantear. Vieram as pessoas de longe, porque era costume naquela época, quando alguém morria, virem pessoas de muito longe chorando. E Jesus se demorava. Quando chegou num certo momento, Jesus então ouviu a notícia e os discípulos julgaram que ele recebera friamente. Não manifestou o pesar que esperavam. Olhavam para eles e olhando para eles, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Já te aconteceu de você pedir alguma coisa para Deus e ele se demorar para responder? Parece que a resposta não vem nunca. Foi assim que se sentiram as irmãs de Lázaro. E o pior de tudo, que aquilo que elas esperaram e que ficaram esperando por tanto tempo, resultou exatamente no contrário que as esperanças tinham pedido. No entanto, quando Jesus vem vindo, ele vinha em direção à casa onde ele tantas vezes tinha vindo, mas nesse momento ele não se achega até a casa, ele fica numa certa distância e manda dizer que ele tinha chegado. Por que Jesus não tinha chegado lá? A razão era simples: Jesus não se envolve muito com essa ladainha, esse choro, esse incômodo que se faz ao redor de um morto. Jesus então ficou esperando. Neste momento aconteceu algo muito interessante.
Marta então foi encontrar-se com o Salvador. Marta apressou-se em ter com Jesus, o coração agitado por desconcentradas emoções. Em seu expressivo rosto, leu ela a mesma ternura e amor que nele sempre vira. Sua confiança nele permaneceu inata, mas lembrou-se de que seu bem-amado irmão, a quem tanto Jesus amara, tinha falecido. Num misto de desgosto nascente por Cristo não ter vindo antes e de esperança de que ainda agora faria alguma coisa para confortar, exclamou: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Repetidas vezes por entre o tumulto dos pranteadores, haviam as irmãs feito esta mesma declaração. Agora, com humana piedade, Jesus então pede para ir ao local aonde ele está. Só que a Marta chegou a pensar, né? E Maria também, aquelas pessoas pensaram que Jesus estava pedindo para ir ver o local onde ele tinha sido sepultado, para ver pela última vez o amigo que tinha sido morto. Então elas exclamaram: Senhor, já cheira mal. E ele então chega e comenta de uma forma muito clara: teu irmão há de ressuscitar. Quando ele diz isso, teu irmão há de ressuscitar, ele ouve a seguinte frase: eu sei que ele ressuscitará no último dia, porque elas acreditavam e sabiam da mesma forma que nós adventistas sabemos, que a ressurreição se dará no último dia quando Jesus Cristo voltar. Mas Jesus não estava falando do último dia, Jesus tinha uma surpresa para elas. Quando chega ao local onde a tumba está, Jesus fala uma frase muito poderosa. Eu vou dizer uma coisa a vocês: se creres, verás a glória de Deus. E então, ao olhar ali, ele pede: retirem a pedra. Interessante é que Jesus faz uso. Jesus então pediu para tirar a pedra. Eu preciso explicar uma coisa para vocês com relação a esse tirar a pedra. Jesus poderia ter dito para a pedra: sai daqui, e ela sairia. Jesus poderia ter pedido a um anjo para vir para remover a pedra, mas ele não fez isso. Ele pediu para seres humanos fazerem. Por quê? Porque seres humanos precisam fazer o uso do poder que Deus também concede a nós, esforço humano, mais o poder divino, para que os milagres aconteçam. E então, quando foi movida a pedra, Jesus falou bem alto: Lázaro, sai para fora. A ordem é obedecida. Neste momento, sua voz clara e penetrante soa aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompe através da humanidade e em seu rosto, iluminado pela glória de Deus, vê o povo a certeza do seu poder. Todos os olhos se acham fixos na entrada do sepulcro, todos os ouvidos atentos ao mais leve som. Com intenso e doloroso interesse, aguardam todos a prova da divindade de Cristo, o testemunho que há de comprovar sua declaração ser Ele mesmo o Filho de Deus, ou para sempre extinguir a esperança. Há um ruído na silenciosa tumba, e o que estivera morto aparece à entrada da mesma. Seus movimentos são impedidos pela mortalha que o envolve, e Cristo diz à estupefada assistência: desatai-o e deixai-o ir. Quando tiram de Lázaro todos aqueles panos e as ataduras que o envolvem, ele sai correndo e se joga aos pés de Jesus. E uma coisa me impressionou demais: Lázaro não ressuscitou como era antes. Ele ressuscitou na juventude do seu rosto. Ele tinha na juventude da plena varonilidade. Eu fiquei muito impressionada com isso. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo, não como uma pessoa emagrecida pela doença, membros débeis e vacilantes, mas como um homem na primavera da vida, no vigor da nobre varonilidade. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador, e lança-se em adoração aos pés de Jesus. Eu preciso te dizer uma coisa: sabe por que Jesus teve que dizer o nome de Lázaro? Porque se ele tivesse dito: sai para fora, todos os mortos teriam ressuscitado. Mas ele precisava dizer o nome daquele que estava naquela tumba, naquele local: Lázaro, sai para fora. Que tremendo, não é?
Eu quando paro para pensar nessas coisas, eu fico, nossa, que coisa grandiosa. Não foi a primeira vez que Jesus tinha ressuscitado alguém. Você se lembra quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Mas como ela tinha acabado de estar doente e tinha morrido naquele momento, as pessoas tinham dito, não foi ressurreição, nada. Jesus estava enganado. Mas Lázaro tinha morrido há vários dias. E isso me impressiona demais. Que hoje, no dia de hoje, seu coração seja tocado pelo poder de Jesus. Aquele mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está vivo e é capaz de trabalhar por nós, ressuscitando, ajudando, restaurando, fazendo o que for necessário para a glória de Deus aparecer. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, me abençoe agora, abençoe essa pessoa. Dá-nos, Pai de amor, o seu poder, a sua misericórdia, forças para seguirmos avante e que este dia seja restaurado, fortalecido, cheio da graça de Deus, como eu tenho certeza absoluta que o Senhor planejou para nós. Faz os milagres, Pai de amor, que precisamos que seja feito. Ensina-nos a confiarmos em Ti como o Senhor esperava, que aquele povo confiasse em Ti quando Jesus demorou para chegar no local onde grande e maior milagre de Jesus aconteceu. Em nome dele é que eu rogo e agradeço. Amém. Que Jesus abençoe você e te dê um bom dia.